Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Vamos aí ao nosso primeiro Tira Dúvidas de Informática, aqui para o concurso do INSS, Cargo Técnico de Seguro Social. A prova está chegando, a gente tem, digamos assim, um tempo menor para estudar agora, mas vamos pensar assim, ó, ainda bem que está chegando, é a reta final. Já está na hora de chegar lá e fazer a prova. A gente já está meio até cansado de estudar, não é? Então, vamos pegar pesado esse último mês aí, esse último pedacinho antes da prova, para tirar de letra. Esse Tira Dúvidas vem bem a esse encontro, tá? Ou seja, basta você mandar a dúvida lá, ela vai chegar para mim, eu vou colocar ela aqui e eu vou respondendo. São várias, não tem noção, muitas mesmo. Mas eu já vou trazendo algumas e já vou colocando aqui em ordem já, na medida que chega, tá? Não pense que eu vou escolher, eu vou trazendo na medida que chega e vou colocando as dúvidas para você, tá bom? Primeira situação, a dúvida que chega agora, ela trata de internet, trata de segurança. E vem assim, ó, os conceitos de segurança da informação, como confidencialidade, como integridade, como disponibilidade, autenticidade e tal. Essa é uma dúvida do Antônio e ele disse assim, puxa, eu queria mais informações a respeito dessas premissas da segurança. Você sabe mais sobre essas premissas de segurança lá naquela cartilha de segurança do CERT. Essa aqui, ó. Vou abrir aqui o Google Chrome, vou clicar lá no CERT, ó, no lado direito tem a cartilha. Mas eu não vou dizer, obviamente, para você ir lá ler, eu vou te explicar, tá? Mas se você quiser uma leitura complementar, lá você encontrará. Então veja só, quando ocorre, digamos assim, um problema, um incidente de segurança da informação, geralmente ele está atrelado ao problema com uma das premissas. Por exemplo, falsidade ideológica tem a ver com a premissa da autenticidade. Então tem recursos tecnológicos que garantem a autenticidade. Por exemplo, a assinatura digital. A assinatura digital ela é um recurso que garante a autenticidade. Entre outras coisas, ela também garante a assinatura digital a integridade. Então você pode ver que essas palavras, elas não são só para a informática, são utilizadas no dia a dia. Eu vou falar de cada uma delas contigo agora, tá bom? Ou das principais, pelo menos. Começando pela confidencialidade aqui, ó. A confidencialidade, ela está diretamente relacionada com a criptografia. Como assim, Ricardo? A criptografia, querido, querida, é a arte de codificar as coisas. Ou seja, você vai mandar algum recado para alguém e você não quer que um terceiro veja essa mensagem. Você pode, então, criptografá-la. Quando você criptografa uma mensagem, um arquivo, o que acontece? Você acaba olhando, observando a premissa da confidencialidade, porque vai de forma confidencial. Só para você ter uma noção comigo, relembrando, ó, a navegação ela pode ser feita de forma criptografada. HTTP, aí vem uma letra aqui, ó, S, //. Lembre-se daquelas TLS e do SSL também. Esses caras lembram você criptografia, que tem a ver com a confidencialidade. Aí a próxima premissa é a integridade. Integridade é assim, tem gente que acha que integridade é a mesma coisa que confidencialidade, e não é. Você vai até o mercado, lá existe uma garrafa de água. Puxa, você consegue enxergar a água dentro da garrafa, hipoteticamente, certo? Então ela não é confidencial. Só que essa garrafa, normalmente, ela está lá fechada com aquela tampinha que gira assim, e está lacrada, tem um lacre. Então quer dizer, ela está íntegra, ninguém abriu. Você não vai aceitar comprar uma garrafa com lacre violado. Você vai comprar um iogurte e ele está lá com a tampinha aberta. Puxa, você não vai comprar, ele não está mais íntegro. Ser confidencial é ter técnicas para não deixar você abrir, tipo um cadeado. Já a integridade é técnicas para você ver que ninguém mexeu. A assinatura digital, por exemplo, além de garantir a autenticidade, também garante a integridade. Se alguém meter a mão na mensagem, você vai saber. Aí eu vou pular a disponibilidade, vou falar da autenticidade. A autenticidade é que é autêntico. O certificado digital, por exemplo, ele garante a autenticidade. Ele vai dizer que você está em realmente determinado site. Eu estou falando em linhas gerais. O meu objetivo, querido, querida, não é ser o mais técnico possível. O meu objetivo é falar de uma forma ou de um jeito que você consiga ler a questão e responder correto. Eu não quero que você aprenda informática. Eu quero que você saiba marcar certa a questão. Só isso. Então, a autenticidade tem a ver
com a garantia de identidade. Ó, estou realmente nesse site, essa mensagem é realmente de quem diz ser, então tem a ver com a premissa da autenticidade, autêntico. Tem mais uma aqui, ó, que eu acho que é bem importante para nós, ó, que é a disponibilidade. Os serviços na internet, eles estão o quê? Disponíveis. Eu vou acessar determinado site de uma prefeitura. Lá tem um serviço que emite notas fiscais. Então é um serviço que está disponível. O site está disponível. Agora imagine se esse site, esse serviço, recebe um ataque de negação de serviço. Vamos lembrar aqui da sigla, ó, DOS, Denial of Service, ou seja, um ataque de negação de serviço. E derruba o serviço, derruba o site, cai fora. As pessoas que tentarem emitir nota não conseguirão. Por quê? Porque o site não está no ar, então ele não está mais disponível. Feriu a premissa da disponibilidade. Há recursos de redundância, pleonasmo, né? Recursos redundantes é quando você coloca dois servidores para cuidar da mesma coisa, hipoteticamente. Se um quebrar, o outro assume. É como se fosse uma questão de um gerador de segurança. Então é uma redundância. Você vai gastar mais, vai ter dois caras, mas se um parar de funcionar, o outro estará disponível. Isso é uma questão de disponibilidade. Tá? Isso é uma questão de disponibilidade. Então fere a premissa da disponibilidade quando um serviço, por exemplo, recebe um ataque, alguma coisa, e cai fora do ar. DOS é um tipo de ataque de negação de serviço. É o tipo do ataque, né? De negação de serviço. Tem vários tipos nesse sentido, tá? De nomes que causam isso. Ah, teria mais uma aqui, talvez? Teria, ó. A irretratabilidade, que nós também chamamos de não repúdio. O que é esse não repúdio, Ricardo? A assinatura digital também vê ou prevê esta premissa. Eu não tenho como dizer, não fui eu que mandei essa mensagem, foi você sim, tá? Não tem como negar, é irretratável, não posso repudiar. Irretratabilidade ou não repúdio. Então aí a gente consegue ver algumas das premissas de segurança, explicações paralelas a essas que eu dei. Eu acho ruim quando eu pego e vou ler alguma coisa que outra pessoa escreveu. Eu trago aqui de um jeito para você e você pode, com certeza, ter uma segunda visualização, uma segunda explicação lá no cert.br, naquela cartilha de segurança. Cartilha importantíssima para nós, tá? Cartilha importantíssima para nós. Vamos para a nossa próxima dúvida. Olha só, a próxima dúvida ela diz assim, ó, pensando na possibilidade de uma prova bem puxada, qual seria o tema que poderia nos surpreender e derrubar muitos candidatos? Ana Lídia me pergunta isso. E eu digo assim, olha, Ana, vários são os temas, mas vamos pensar assim, ó. Windows 10 é um tema que vai cair e vou falar de cada área, combinado? Windows 10 é um tema que pode cair e pode surpreender. Por quê? Não caiu ainda, o CESP é inovador, nós sabemos disso, e pode cobrar características como nomes em inglês, mas isso nós estamos trabalhando. Isso a gente trabalhou. O que é o Task View, o que é o Live Tiles. Se você não sabe esses termos, você tem que estudar o Windows 10, tá? Senão manda dúvida aí que eu tiro a tua dúvida. Mas esses termos em inglês e saber o seu paralelo em português é extremamente importante. Tem que saber, tá? Então pode ser uma coisa assim. Mas sem dúvida, o que pode, que você fala ali, ó, derrubar, surpreender, é a questão do LibreOffice, né? É a questão do Writer, é a questão do Calc. Em que contexto? No contexto de teclas de atalho e de menus. Você está pedindo o que vai surpreender. O Windows 10 vai vir novidades. Windows 7, aquela operação com arquivos e pastas, Shift Del excluir, clica, segura e arrasta entre unidades diferentes, copia, isso Windows 7 e Windows 10. A parte de internet não vai surpreender, vai trazer ou protocolos, ou teclas de atalho dos navegadores, Ctrl J, exibir downloads, histórico de downloads, ou vai trazer a parte de segurança lá, que tem o nome em inglês, que fala sobre o Worm, o que é, cavalo de Troia, o que é, trojano, o que é. Isso não vai surpreender. Onde eles podem surpreender? Lá dentro do Writer e do Calc e do Impress, claro. Com o quê? Com teclas de atalho ou menus. As teclas de atalho elas são divididas em dois grupos, na minha opinião. As fáceis e as difíceis. Ridículo, eu sei. Mas pensa comigo, as fáceis são aquelas que tendem ao inglês. Como assim? Eu vou abrir aqui o Writer para você ver. Ó. Writer para você ver.
Esse é o nosso primeiro Tira Dúvidas, né? Mas entenda, eu vou acabar trabalhando contigo outros Tira Dúvidas, porque eu tenho lá três dúvidas que me mandaram, seguidinhas assim, falando sobre a versão do LibreOffice. Eu já falei tantas vezes a respeito disso, que depende da versão, não muda, o menu é idêntico. Tem versão que muda, mas tem versão que não muda. Então, para evitar esse problema, para tranquilizar todo mundo, o meu próximo Tira Dúvidas, não nesse, mas o meu próximo Tira Dúvidas, que já está praticamente pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou falar do LibreOffice. Eu vou falar dessas diferenças que está atrapalhando tanta gente. E vou dizer, se acalme. Eu vou trabalhar no Tira Dúvidas, tá bom? Mas vamos falar das teclas de atalho. Tem as difíceis e tem as fáceis. Veja só, as fáceis são aquelas que tendem ao inglês, querido. Olha só, Ctrl N de New, documento novo. Ctrl O de Open. Ctrl S de Save. Ctrl P de Print. Ctrl B de Bold, tudo em inglês. Ctrl I de Italic, desculpa, é a analogia mais fácil. Ctrl U de Underline ou linha embaixo. Aí, alinhado à esquerda, como que é esquerda em inglês? Left. Alinhado à direita, como que é direita em inglês? Right. Justificado, justify. Centralizado, Ctrl E. Não pode ser Ctrl C, que é de copy. Copy. É Ctrl E de center, de centralizado. Então, o que eu quero que você compreenda? Essas são as teclas fáceis. O que eles podem complicar? Podem complicar nas difíceis. Quer um exemplo? É óbvio que você quer. Então, anota aí. Olha aqui, ó. Exibir caracteres não imprimíveis. É para mostrar lá, por exemplo, quando você deu Enter, quando você deu espaço, quando você deu tabulação. É isso que ele vai te mostrar. Esses caras não saem na impressão. Tá aqui o botão. Tem que saber que a tecla é Ctrl mais F10. E tem que saber que está no menu Exibir. Como é que eles podem nos surpreender? Cobrando essas teclas difíceis e cobrando, claro, o menu que estão. Então, anota aí. Exibir caracteres não imprimíveis, Ctrl mais F10. Vamos para o próximo? Aí eu digo para você, formatar. Tem uma tecla de atalho importante? Olha, se fosse para lhe surpreender, limpar formatação, Ctrl M. Mas, meu santo, é que você vem aqui, ó, deixa eu desligar esse cara, vou colocar o meu nome, vou aumentar o tamanho aqui, vou trocar aqui para negrito, vou colocar aqui vermelho, certo? Se eu colocar assim, Ricardo Beck, e eu selecionar esse cara aqui, e eu der um limpar aqui a formatação, ó, ele volta à formatação padrão. Ctrl M. Mas tem teclas mais difíceis. Tem o trio, né? O trio que funciona tanto no Writer, como no Calc, como no Impress. Você tem que saber. F7, ortografia e gramática, tem que saber. Shift F7, a da cobrinha, isso. Esse Shift F7, ele mostra o sublinhadinho embaixo ali, ó. O sublinhadinho embaixo, ele não está entendendo o back. Então ele mostra o sublinhadinho. Veja, o S do Shift, parece uma cobrinha, ó. Shift, o S, parece uma cobrinha. Mostra a cobrinha aqui embaixo, ó. Shift F7 mostra ou oculta essa cobrinha. Aí eu tenho em idioma a parte de dicionário de sinônimos. Ctrl mais F7. Então você tem que saber. F7, correção ortográfica. Shift F7, mostra ou oculta aquele sublinhadinho. E Ctrl F7, dicionário de sinônimos. Isso no Writer, no Calc e no Impress. Isso é o que pode surpreender. E saber que está no menu Ferramentas, tá? Eu estou tentando surpreender. Se eu for para o Calc, ó, de dentro do próprio Writer, eu abro um novo do Calc. O que eu tenho que saber? Inserir função, Ctrl mais F2, tem que saber que está no menu Inserir e que a tecla de atalho é Ctrl F2. Tem que saber. Se eu vou em ferramentas, tem aquelas mesmas situações. Olha, se o cara quer deixar assim, a prova impossível, ele pode cobrar de rastrear precedentes é Shift F9 e dependentes é Shift mais F5. Esse detetive é que traça setas na tua planilha, mostrando a sequência lógica dos cálculos. A gente viu isso lá na aula do Calc, tá? Então ele pode surpreender. Eu estou vendo o que ele pode trazer para surpreender. E claro, se eu pensar dentro do Impress, que também existe essa situação, né? Eu tenho também a parte lá de ortografia e tal, e ele não surpreenderia se ele cobrasse o F5 e o Shift F5. Essas você tem que saber.
não vai surpreender. O objetivo aqui é ver essa questão da surpresa, né? Então, analisando aqui a questão, eu entendo que o que mais pode, com base em todos os meus alunos, nas dúvidas que eu tenho, onde que as pessoas têm maior dificuldade? Tem maior dificuldade nessa parte do LibreOffice. Tá? O Windows 10 e o Windows 7 mais administrado, a parte de internet mais tranquila, a parte de segurança mais a decoreba. E vou dizer para você, queria se perguntar se o raciocínio lógico, qual a parte que eu vejo que os alunos têm mais dificuldade? Porcentagem. É uma estatística. Tá? Então é bom que você entenda já qual é o ponto. Eu estou pegando aqui a questão da Ana e estou trazendo no âmbito geral, que a maioria das pessoas podem ter dificuldade. Tá bom? Aí me pergunto, tá, e as funções do CALC podem cair? O CESP não faz cálculos, mas ele pode cobrar funções. Ele recém teve a prova do TRE de Pernambuco, que ele cobrou a função truncar. Truncar é cortar a parte decimal. Tem funções que também fazem isso, ó. Int, que só pega a parte inteira, e a red, que é redonda. Faça as últimas provas do CESP, mesmo que seja ABCDE. Veja o que ele está cobrando, para você entender o que pode aparecer na tua prova. Olha a nossa próxima dúvida, agora a dúvida da Joelma. Ela traz uma dúvida bem pesada aqui e diz assim, ó, professor, qual a diferença de compactar um arquivo pelo menu Propriedades Avançadas e um arquivo RAR ou ZIP? É diferente. O Windows, quando instalado, ele é instalado em um sistema de arquivos. O sistema de arquivos que o Windows usa hoje é o NTFS, New Technology File System. Eu vou escrever aqui para você, ó. É o NT, deixa eu pegar aqui minha caneta, e escrever, é o NTFS. Esse recurso, ele permite uma série de questões mais avançadas, como, por exemplo, autocompactar as coisas sem você perceber e criptografar as coisas sem você perceber. E eu posso identificar com cores. Que cor é a criptonita do super-homem? É bem isso. É verde, né? Então, criptografia deixa o arquivo verde. E isso é uma propriedade avançada. E azul deixa ele compactado. Eu vou te mostrar aqui dentro do meu computador. Vou abrir uma janela do Windows Explorer, vou abrir aqui a área de trabalho, vou criar uma nova pasta chamada INSS, certo? Vou abrir minha pasta chamada Arquivos Aula, vou selecionar aqui alguns arquivos quaisquer aqui, vou dar um Ctrl C. Vou na área de trabalho, vou lá em INSS, colei, Ctrl V. Vou mudar aqui o modo de exibição para lista. Você está vendo que os arquivos eles têm aqui a cor preta, o nome do arquivo? Se eu fizer botão direito, ir em propriedades, a opção aqui ó, de somente leitura e oculto enquanto atributos. Onde eu fui aqui mesmo? Botão direito, propriedades. Só que existem as propriedades avançadas aqui, ó, que permite então que eu compacte ou criptografe. Vou criptografar, ok, ele vai deixar a cor verde. Botão direito, propriedades, vou lá nas propriedades avançadas e vou compactar. Dou ok, ele vai deixar na cor azul. Atenção, se eu for lá em organizar, opções de pasta e pesquisa, há uma opção que diz assim, ó, exibir arquivos NTFS criptografados ou compactados em cores. Está marcado, por isso que ele marca lá azul e verde. Esse verde quer dizer que esse arquivo só pode ser aberto nesse computador. Se eu quiser levar por meio de um pendrive para outro computador, eu tenho que levar a chave de segurança, vamos dizer assim, uma chave criptográfica para que ele possa funcionar em outro computador. Então é uma medida de segurança. O compactar é uma forma que o próprio sistema de arquivos deixa você administrar, então, você não administra, ele administra para você a redução e a expansão dos arquivos automaticamente. Você entende automaticamente? Isso não tem nada a ver com a questão de você chegar aqui, abrir uma pasta, deixa eu mudar para o modo de exibição detalhes, aí você chegar aqui, por exemplo, em um arquivo de texto, que nem aqui, ó. Deixa eu até apagar isso aqui para não te confundir, ó. Inserir, ele tem 33 KB. Eu posso dar botão direito, enviar para e escolher pasta compactada. Não é que ele transformou esse cara em zip, ele criou um novo, ou o Windows chama de pasta compactada esse novo, e ele tem em vez de 33, 7 de tamanho. Então, quer dizer, não é que ele diminui o arquivo, ele cria uma nova cópia, só que com um arquivo zip. Aí eu estou compactando. Ali no slide eu falei RAR também. RAR é uma outra extensão.
de arquivo compactado. Mas daí eu preciso do quê? Eu preciso necessariamente de um compactador de arquivos. O WinZip, o WinRAR, outro programa que opere com essa outra extensão, no caso com RAR, tá bom? Então toma cuidado com isso. Você tem então aqui o inserir. Agora, se eu for compactar aqui uma imagem que já é JPG, botão direito, enviar para pasta compactada, vai ter aqui, ó, 107 para 106. Nem diminuiu tanto. Alguns arquivos compactam mais que os outros. Onde é que tem a maior eficácia na compactação? Em arquivos de texto. Uma MP3, uma JPG já está no formato mais compacto. Então não vai ter diferença. Então, voltando à nossa questão aqui, ó, que diz, professor, qual é a diferença de compactar pelo menu Propriedades Avançadas? Veja, ali é uma coisa do próprio sistema de arquivos, que faz ali questões de segurança com criptografia em verde e questão de compactação em azul. E tem, claro, a possibilidade de criar novos arquivos em extensões de arquivos compactados. Claro, o tira-dúvidas, ele não vai trazer... O tira-dúvidas não vai ter isso aqui, ó. Só para você ter uma ideia. Eu não vou dizer assim, este cara troca o tamanho da fonte. Eu não vou responder isso no tira-dúvidas. Eu só vou responder aquelas mais asquerosas. Não tenha dúvida disso, tá? Porque a dúvida, ela consiste nisso. E já vai a minha crítica aqui. Se existirem questões mais difíceis, você estará preparado, querido. Tá bom? Olha a nossa próxima dúvida aqui, ó. Nossa próxima dúvida diz assim. O navegador Edge só funciona se o sistema operacional for o Windows 10 ou independe do sistema operacional? Veja, essa Alcirene tem essa dúvida e eu vou dizer assim para você. Se você vai lá na parte do Windows 10, na parte da própria Microsoft, ele diz, o Microsoft Edge, ele é o navegador exclusivo do Windows 10. Isso é a cara da questão. Você tem que ir até o site da Microsoft e ver quais são as novidades do Windows 10. Tem que ir a esses grandes sites de tecnologia, como Olhar Digital, como TecTudo, Tecmundo, e ver a observação desses caras sobre o que há de novo no Windows 10. Isso é uma forma de estudar. É claro, no extensivo, eu fiz uma análise de tudo isso para você. Mas se você quer ir além, está estudando para arrebentar, eu digo, saber as novidades, o diferencial que tem dentro do Windows 10 é importante. E o Microsoft Edge, o Edge, é o navegador novo que tem dentro do Windows 10. Aí vem a pergunta, ele é exclusivo do Windows 10? Ele é exclusivo do Windows 10. Mas daí vem uma outra pergunta casada com essa. E sabe qual que é? A pergunta que é casada com essa, ela diz assim, Ricardo, o Internet Explorer, ele acabou? Ele foi embora no Windows 10? Não, querido. Inclusive, dentro do próprio Microsoft Edge, tem uma opção lá que diz para você abrir página com o Internet Explorer. Ele ainda existe lá dentro. Tudo bem? Já que eu estou falando do Microsoft Edge, é legal que você lembre que lá dentro do Edge, nós temos lá um tal de Hub, que é o concentrador, que são 3 risquinhos assim, que vai manter o que dentro? Tem que saber os downloads, você consegue ver os downloads, o histórico, é o concentrador, né? Os favoritos e as listas de leitura, que são os antigos feeds, vamos pensar assim por cima. Então eu tenho 4 coisas que são concentradas no Hub, que é dentro do Microsoft Edge. Então é importante para nós aí, vamos ficar atentos a essa situação, tá? Bem importante mesmo. Mas por que isso? Porque se você for analisar comigo friamente, eu tenho questões que não tem como ser muito operacionais, elas têm que ser das novidades. É o caso do Windows 10. Operacional é essa aqui, ó. Dá uma olhada na minha próxima. Com relação ao Calc, utilizando os operadores lógicos para a criação de fórmulas. Lógicos são aqueles, ó, menor, maior, menor ou igual, maior ou igual, diferente ou igual, certo? Para a criação de fórmulas, sendo o sinal de igual. Inclusive, há uma questão do CESP que diz assim, uma fórmula, uma função do Excel sempre começa pelo sinal de igual. Sim, sempre começa pelo sinal de igual. Aí continua aqui, ó. Mas eu verifiquei também no Excel que também dá certo a inclusão de uma fórmula usando igual ou mais ou menos. Eu concordo com você, Cleison. Eu concordo com você. Também dá.
Só tem um detalhe pequeno nisso, e eu vou te mostrar e você vai pegar o lance. Olha só, eu vou pegar aqui o calc e vou fazer assim, ó. Vou colocar valores aqui, tá bom? Vou fazer assim, ó. Igual, que é o que a gente tem que usar, soma, abre parênteses, desses caras, fecha o parênteses. Tudo bem até aí? Ó, somou. Agora, ao invés de usar o igual, eu vou usar o mais. Olha só. Mais, soma, abre parênteses, desse intervalo. Essa é a dúvida. Se eu apertar Enter, vai funcionar? Vai. Olha lá, ó. Ah, então, Ricardo, não é só o igual. Presta atenção. Eu vou clicar e editar essa célula. Ah, ele pôs o igual. Pois. Ah, ele põe o igual. Põe. Você pode usar o mais, mas no final ele vai pôr o igual para você. Tem que ter o igual. Agora, olha o exemplo aqui, ó, para fazer cálculo, né? Se eu fizesse assim, ó, menos soma deste intervalo, fecha o parênteses, dá uma olhada? Ah, daí ele fica negativo. Ó, igual menos. Então, eu posso iniciar um cálculo usando menos? Eu posso iniciar um cálculo... Pode. Mas quando eu apertar Enter, o próprio Calc ou o Excel, ele vai colocar o sinal de igual para mim. Ah, viu como são as coisas? Então você tem que tomar cuidado com isso, porque é o jeito que o CESP acaba passando para você. Olha a nossa próxima questão. Qual é a tecla de atalho para criar uma anotação no LibreOffice? Essa dúvida que a Maria Eduarda traz, ela tem a seguinte situação. Ó, eu estou tentando responder de forma mais direta as questões, tá? Eu tenho aqui, ó, deixa eu pegar minha caneta lá que eu acabei de desligar. Eu tenho o Writer, eu tenho o Calc e eu tenho o Impress. Em todos eles eu posso colocar anotações. Isso pode mudar de versão para versão. Vamos resolver uma coisa aqui, um impasse aqui. Para a versão do LibreOffice 4.4, que é a versão que a gente está trabalhando, a tecla é Ctrl mais Alt mais C. Em versões antigas era N aqui, era N, não é Ctrl Alt C. Eu vou abrir aqui a versão do Writer e inserir a anotação. Ctrl Alt C. Ele coloca a anotação para você lá, ó. Na margem, a gente diminuiu o zoom aqui na barra de status, ó lá. Ctrl Alt C. Se eu vou para dentro do Calc, ó, inserir a anotação. Ctrl Alt C. Ajuda sobre o LibreOffice 4.4. É a versão que eu estou usando. É a versão que eu deixei à disposição no meu site para download. Tá aqui, ó. Então, ó, inserir a anotação, Ctrl Alt C, e ele coloca o sinalzinho vermelho no lado superior direito. Põe o mouse, aparece. Tira o mouse, some. Põe o mouse, aparece. Tira o mouse, some. Percebeu? Põe o mouse, aparece. Tira o mouse, some. Tá ali a anotação. Se eu for até o Impress, inserir a anotação. Todos no menu inserir. Ctrl Alt mais C. Clicou, ó, anotação. Aí eu posso arrastar minha anotação para onde eu quiser. Então todos eles têm anotação e em todos é Ctrl Alt mais C. Tudo bem, querido? Tudo bem, querida? É importante que você analise o que é mais importante agora na reta final. Fazer todas as últimas questões do CESP. Todas. Que tenham a ver com o escopo, com o jeito que ele cobra. Para que você consiga ter uma chance maior. Faça isso, só faça exercícios. Isso tudo é muito importante, tá bom? Continue mandando as dúvidas, eu reitero a situação dos menus do LibreOffice e tudo mais. Eu, no meu próximo Tira Dúvidas, vou fazer uma análise desses menus para você, a gente vai conversar mais sobre LibreOffice, porque é aquele assunto que pode derrubar alguém, tá bom? Se você pega as últimas questões de segurança, elas seguem sempre o mesmo padrão. Ricardo, se fosse para você chutar, o que vai cair? Keylogger. É um tipo de spyware, é um tipo de software espião, é o keylogger, que pega o que você digita e manda para alguém. Pronto. Você tem que começar a apostar nas coisas. Você tem que fazer o teu resumão já e se preparar. Como é que você estará na última semana? Na semana que antecede a prova, querido. Já começa a separar. Não adianta nessa semana que antecede a prova, você estudar aquelas coisas que você não sabe. Isso vai te deixar nervoso. Então você tem que fazer o quê? Na semana que antecede, separa o material daquilo que você mais sabe, para solidificar o que você sabe e entrar com ânimo lá em cima na prova. Legal?
Monta a tua última semana, isso é importante. Tá bom? Combinado? Então, um grande abraço para você e até a nossa próxima dica. Até mais!